Fala galera do Que História, beleza? Eu sou a Fran, do canal Fala Cis, um canal feito por mulheres e para mulheres, que busca promover o empoderamento feminino e igualdade de gênero. E eu fui convidada pelo Bruno e pelo Thiago para apresentar essa série de vídeos falando sobre a mulher na história através do esporte. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a oferta de lazer e esporte destinadas às mulheres. Lá entre os séculos 19 e 20, quais eram as opções de lazer que a mulher tinha? Quais eram os espaços dedicados à prática esportiva? Como que elas eram vistas nesses espaços? E quais eram os desafios que elas tinham que enfrentar para frequentar esses espaços? Para falar sobre isso, a gente tem que chamar quem entende do assunto, por isso nós convidamos a pesquisadora e historiadora do esporte, Aira Bonfim. Confere aí o que ela tem a dizer. Olá, eu sou a Aira Bonfim e eu tô aqui para contar um pouco das experiências das mulheres com os esportes. A minha curiosidade surge a partir do futebol, que sendo aí o esporte mais popular do Brasil, ele acaba apresentando uma história completamente diferente da modalidade masculina. E ela ajuda a gente a pensar também as relações com outras modalidades, com as experiências de mulheres ou de outros grupos que estão talvez um pouco distantes ou periféricos do principal grupo que projetou a organização esportiva, que são os homens ricos, homens brancos, homens do velho mundo, da Europa. Então aqui vai um pouco esse exercício de reflexão, né? Eu sou historiadora, então é a partir desse ponto que a gente vai pensar nisso. Gerações como a minha, que vem aí da década de 80 ou de 90, ou mesmo pessoas que vieram antes, a gente se encontra, por exemplo, com as organizações esportivas nos seus maiores campeonatos, nos seus mundiais, de qualquer modalidade, ou mesmo os Jogos Olímpicos, já generificados, ou seja, já estão divididos entre homens e mulheres, e a sensação é que sempre foi assim. E isso não é verdade, né? Primeiro que é uma história que tem mais de 100 anos, mas acaba sendo uma história curta. No caso das mulheres, apesar da gente ter essa relação, né, de organização das práticas institucionais, esportivas, como a gente ainda tem hoje, é pensar que a relação dos corpos das mulheres já antecede esse momento. Então, mulheres já eram ginásticas, mulheres já corriam, mulheres já galopavam com seus cavalos, etc. Então, essa organização de um jogo, quase de uma brincadeira, isso se dá ali na passagem do século XIX para o XX, mas se dá de formas diferentes. Então, quando a gente pensa no próprio Pierre de Coubertin, que vai ser aí um patrono dos Jogos Olímpicos, um homem francês, branco, etc., ele mesmo já vai classificar que essa presença feminina dentro dos Jogos Olímpicos ela é uma presença não muito benquista, Então, ou seja, a participação de mulheres nesses jogos já ali, nesses inícios do século XX, já não era bem recebida. E por vezes as palavras que são usadas nessa época que a mulher vai envergonhar essa projeção dos corpos, de corpos ágeis, de corpos atléticos. Então é importante perceber que esses jogos que têm mais de 100 anos, eles vão nascer já dentro de uma projeção de disputa. Ou seja, a inclusão de mulheres vai ser feita ao longo de todas essas décadas, de diferentes formas, e cada modalidade vai projetar ali os seus desafios de formas muito específicas, Por que isso, Acho que nesse momento já existe uma grande diferenciação dos jogos coletivos, dos jogos individuais. Então, jogos coletivos já são considerados jogos violentos nessa época, de muito contato físico. Então, você percebe as mulheres então sendo incentivadas ao tênis, ao golfe, ou de alguma forma respaldando uma ideia de que existiam então modalidades esportivas mais femininas. Então, que essa graça, que essa beleza fosse contribuir então com a qualidade da performance dessas mulheres atléticas, Então, quando a gente olha o caso do futebol, que tem ali uma projeção gigantesca nas primeiras décadas do século XX,
a gente percebe como é desigual a relação entre homens e mulheres nessa iniciação e principalmente no desenvolvimento dessa modalidade nos anos seguintes, né? Então, o futebol virou moda em muitos lugares, não só no Brasil. E aí é difícil a gente pensar que não é normal que as mulheres não pudessem ter gostado ou tivessem vontade de experimentar esse jogo. Então a gente percebe que quando acontece, por exemplo, no Brasil, é importante lembrar que não foi só no Brasil, o impedimento legal em 41, onde as brasileiras não vão poder continuar jogando publicamente ou desenvolver a modalidade, né, como uma modalidade competitiva. É importante pensar que isso aconteceu, então, na Inglaterra, na França, na Alemanha, e também que aconteceu com outras modalidades consideradas violentas, mas não era verdade só violentas que elas eram consideradas masculinizantes, né? Ou seja, própria para que homens, atletas homens competissem. Então, é nesse esteio que a gente vai ver grandes disputas, disputas que envolvem inclusive mulheres se vestindo, se travestindo de homens para, de alguma forma, conseguir fazer a manutenção dessas práticas. É um debate que ganha a alçada de os meios de comunicação que também estão comunicando esse esporte e que vai envolver academia, cientistas, educadores físicos ou pessoas que não têm nada a ver também com esse tema que vão ser palpitantes ao longo de todas essas décadas, né? É importante perceber que essas disputas existem, né, ainda nessa diferenciação até os dias de hoje. Então, o acesso esportivo para mulheres ainda é dificultado ou é diferente do que as relações de acesso aos homens, né? E o acesso a gente pode pensar desde uma iniciação esportiva na primeira infância, assim como uma manutenção esportiva na terceira idade ou na idade adulta, né? Então, os espaços físicos, as arquiteturas, os projetos públicos, todos eles, de alguma forma, não apresentam equiparidade para que pessoas de todos os sexos possam praticar o esporte. Eu gosto muito de destacar a década de 20, eu acho que é um momento importante para olhar a presença feminina ou a tentativa de entrada das mulheres dentro das competições, né? Então, ainda existia muitas restrições sobre o que as mulheres poderiam competir, a exemplo dos Jogos Olímpicos, mas não só, né? Outras competições intercontinentais, né, que estavam em curso. Aqui no Brasil, né, você já observa algumas iniciativas de mulheres experimentando esses jogos ou, na verdade, produzindo experiências atléticas quase como uma brincadeira, né? Então, ainda distante de uma oficialidade, muito distante de um rendimento competitivo, como a gente encara nos dias de hoje. Internacionalmente, você tem, por exemplo, de novo, né, usando o futebol como exemplo, as mulheres inglesas, as espanholas, as francesas já estão competindo futebol, inclusive entre esses países, e esse futebol de mulheres já ganha projeções dentro da mídia esportiva, ou mesmo em outras matérias que de alguma forma dão destaque pelo ineditismo, pela diferença. É curioso também que existe uma qualidade técnica nessas experiências, né, a partir da descrição desses cronistas. E então existe sempre uma tentativa de aparecer, de transgredir, né, uma norma que está excluindo mulheres desses jogos, dessas competições ou mesmo dessa iniciação. Eu lembro, se não me engano, em 1920 ou 21, que existe uma competição de atletismo que acontece na Europa, que é uma reação das mulheres que competem essas corridas, esses saltos, que não foram inclusas nos Jogos oficialmente, nos Jogos Olímpicos, e de alguma forma, então, criam o seu próprio campeonato. E isso chama a atenção, né, das pessoas da época. Eu gosto também de pensar que quando no Brasil acontece o decreto-lei, né, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, 20 anos depois, em 41,
né, para além do impedimento de que as brasileiras desenvolvessem, jogassem, brincassem o futebol, você também tem uma série de outras modalidades que são inclusas dentro desse debate, né? Que debate é esse? O que as mulheres podem ou não, né? E lembrando que não são elas que estão debatendo isso, mas são homens que estão decidindo sobre os corpos femininos, né? O que é adequado à tal natureza das mulheres, né? E dentro dessa listagem, por mais que ela não apareça oficialmente dentro desse decreto, dentro do artigo, você tem esse debate já explícito dentro dos jornais e muitas modalidades vão entrar, né, nesse decreto. Então, para além de todo tipo de futebol, você tem principalmente as lutas, todas elas que vão ser colocadas como uma experiência explicitamente masculina, que não deveria ser de forma alguma projetada, ensinadas às meninas. Outros esportes muito populares, como o próprio rugby, o polo aquático, né, que acaba atingindo uma elite, né, que já está promovendo essa modalidade, aí o Fluminense é um exemplo. E você também, de novo, tem o atletismo, né? Então esse atletismo ele não vai ser totalmente proibido, algumas modalidades sim, mas ele vai estar, de alguma forma, condicionado às pontuações masculinas, né? Então não pega muito bem que essa moça corra mais rápido do que um homem, que ela salte mais alto do que um homem, né? Então é muito curioso que exista uma desinformação, uma falta de organização, inclusive, desses dados, né, dessa época. A gente está falando da década de 40 e dos anos sequenciais a isso, né? Então, as mulheres, de alguma forma, são subjugadas, inclusive, nos seus índices, né, esportivos. Então, você ter mulheres que nessa época brasileiras que estão já tentando, com esforços grandiosos, né, fazer parte da representação nacional nesses jogos ou nessas competições, é pensar que essa luta é muito ambiciosa e muito grande, né, que transcende ser um atleta excelente, né, no quesito técnico, mas também ser um atleta resistente, né? Então, né, nessas histórias aparentemente antigas, a gente consegue, na verdade, compreender as realidades do presente e projetar, talvez, futuros melhores, mais acessíveis e não com menos luta. Obrigada, Aira, e obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Nós esperamos que ele tenha contribuído para expandir o seu pensamento, né, sobre a mulher no esporte. E principalmente que ele te ajude a entender um pouco mais sobre a origem de tantos preceitos machistas que muitas vezes a gente reproduz ainda hoje, né, mesmo que inconscientemente, quando se trata dos espaços que a mulher ocupa na sociedade. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comentar e se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito, e passa lá também no Fala Cis. Tchau, tchau e até a próxima.